Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, porque o YouTube continua boicotando os canais de esquerda. Então, quanto mais inscritos, não só no Plantão Brasil, mas em todos os canais de oposição ao Bolsonaro, mais alcance a gente tem para levar a verdade para as pessoas. Então, um segundinho, inscreva-se aqui no canal. Se você já é inscrito, curta o vídeo. Vamos falar agora dos detalhes que estão saindo do maior esquema de compra de votos da história. Eu lembro que, nos anos 90... a primeira vez que se denunciou compra de votos em massa, que isso realmente vazou para a mídia, foi quando o Fernando Henrique comprou a sua reeleição. Na época era 1 milhão por deputado. A denúncia foi capa de alguns jornais e depois foi completamente arquivada pelo então engavetador-geral da República, que não quis investigar absolutamente nada. Ok. Depois foram outros esquemas de compra de votos que foram denunciados. Teve um mensalão que foi denunciado que depois o STF confirmou que não era esquema de compra de votos, era um esquema de caixa 2 com dinheiro da Visa. Mas a denúncia do Roberto Jefferson era de que havia um esquema de compra de votos que pagava 30 mil por deputado. Veja bem, estou falando de 30 mil. É menor do que o do Fernando Henrique, que era de 1 milhão. E esse 30 mil era fake. O próprio STF provou que não houve nenhum esquema de compra de votos, até porque o PT já tinha maioria na Câmara. Ok. Foram passando os anos e os esquemas foram se intensificando. O Temer pagou 1,7 milhão para cada deputado votar pela reforma trabalhista. E depois ele resolveu pagar mais 5 milhões para cada deputado pela PEC do teto de gasto, que é a PEC do fim do mundo. Ok, isso tudo foi vazando, mas até então eram coisas assim, não sabia se sim, se não, quem recebeu, quem não recebeu. Ok, agora chega o esquema da PEC dos precatórios. Eu falei aqui, a PEC dos precatórios, ela dá para o Bolsonaro um cheque em branco de 90 bilhões de reais. O Bolsonaro disse que vai gastar 30 bilhões no Auxílio Brasil, então sobram 60 bilhões para emendas do relator. O que são emendas do relator? Emendas do relator, para que você saiba, antes de eu explicar isso, cada deputado federal tem emendas parlamentares que são emendas impositivas, ou seja, o governo federal é obrigado a dar essas emendas para o parlamentar para ele gastar na sua região, na sua área. Vamos supor um parlamentar de Sergipe, ele vai lá e fala, ó, tem aqui em Aracaju uma escola precisando de reforma, eu preciso aqui de 1 milhão para reformar essa escola. Ele vai, pega uma emenda parlamentar, chama emenda parlamentar, aí ele transfere essa emenda para o Estado, se é uma escola estadual, o Estado vai lá e faz a obra, ele vai lá, inaugura, fala com os eleitores dele e tudo mais. Ele vai lá, ó, vou fazer uma ponte aqui, vai custar 5 milhões, aí ele vai lá, empenha o dinheiro para a ponte, isso é emenda parlamentar. Ok, as emendas são diretas, ou seja, são transparentes, ou seja, você consegue saber qual deputado recebeu tanto de emenda. Porém, o governo Bolsonaro criou, e no finalzinho de 2019, começou a usar isso muito em 2020, uma coisa chamada emenda, orçamento paralelo. O que é isso? Tem uma coisa colocada no orçamento da União que chama emendas do relator. Relator é o relator do orçamento da União, que é alguém ligado ao Arthur Lira. Esse relator, ele tem atualmente, nesse ano, 2021, 16 bilhões de reais em emendas. Ok. Dos 16 bilhões, ele ainda não gastou cerca de 6 ou 7. O resto ele já gastou. E esse dinheiro, ele direciona para o deputado que ele quiser de maneira não transparente. Ou seja, você não sabe quanto foi direcionado para cada deputado. Você não sabe, não tem como saber. Não é como, olha, antes o deputado X ganhou a emenda tal do governo, são as emendas impositivas. Ou ele conseguiu mais emendas porque ele negociou alguma coisa e ganhou tanto de emenda do governo. Ok, um exemplo, o Bolsonaro antes de votar a reforma trabalhista, ele ganhou 18 milhões em emendas do Temer. Só para que você tenha ideia. Roubou, né? Roubou muito dessa parte. Tá, aí, com o orçamento secreto ou orçamento paralelo, que a gente pode chamar de bolsolão, a mídia chama de orçamento secreto, não parece nem que é ilegal, né? Orçamento secreto, nossa, orçamento paralelo, às vezes eu vejo na Globo News, aí é que não parece legal mesmo, secreto você ainda pensa, talvez seja legal, paralelo nem isso. Pois bem, com esse orçamento secreto, o que aconteceu? Sai agora a notícia de que alguns dias antes da votação da PEC, que foi aprovada na terça-feira em primeiro turno, o governo Bolsonaro liberou 1,2 bilhão em emendas parlamentares no orçamento paralelo. Ou seja, não sabemos quanto para cada parlamentar. Não sabemos. O orçamento é paralelo. Para você ter ideia, vazou que alguns parlamentares, como Narcos Rogério, aquele que tem um relógio Rolex da CPI da Covid, o Bezerra também da CPI da Covid, e alguns outros bolsonaristas, ganharam mais de 150 milhões de reais. Por que vazou? Porque vazaram ofícios deles, ofícios que eles mandavam direto para o Ministério, dizendo, olha, eu ganhei a verba tal, coloque ali, eu ganhei a verba tal.
coloque ali. Vazando esse ofício, pôde-se saber que essa verba realmente foi empenhada naquele local, ou seja, enviaram a verba para o local e eles ganharam essa verba. Por quê? Porque oficialmente não é uma verba atrelada a ele, só para que você tenha ideia. Só ficamos sabendo porque vazaram ofício, senão a gente nem saberia do Bolsolão. E aí, eu lembro que na época era um esquema de mais de 3 bilhões de reais, boa parte foi comprada em tratores superfaturados, o Ricardo Barros fez um centro de eventos de 30 milhões que jamais saiu do papel, o Narcos Rogério fez uma ponte de 10 milhões de reais que também não existe a ponte, ou seja, roubaram boa parte desses 3 bilhões. Tá, aí agora ficamos sabendo que nas vésperas da votação o governo Bolsonaro liberou 1,2 bilhão, sendo que 900 milhões foram liberados em 2 dias. 900 milhões de reais. Ok. Aí, um deputado do MDB, ele deu uma declaração ao Estadão dizendo, olha, a conversa é que estavam oferecendo 15 milhões de reais por deputado que votasse sim na PEC dos precatórios. 15 milhões por deputado e veja bem, 15 milhões é o que foi oferecido agora. Por quê? Porque esse ano as verbas do relator, as emendas do relator, ou seja, o Bolsolão, tem 16 bilhões. No ano que vem, o Bolsolão terá 60 bilhões graças a esse voto sim. Então, quem está ganhando 15 milhões agora, já sabe que no ano que vem, nas votações que tiverem, essa pessoa poderá vender o seu voto por muito mais. Por quê? Porque está atrelado ao acordo de agora às votações futuras. Por exemplo, a reforma administrativa, a reforma tributária e a privatização dos Correios e da Petrobras. 4 votações importantíssimas para o governo Bolsonaro. Eu já falei aqui, cerca de 2, 3 semanas que, olha, o governo Bolsonaro está com a corda no pescoço, quase sendo degolado pelo mercado financeiro. Por quê? Ele tem que entregar parte do que prometeu em 2018. Em 2018 prometeram 70 privatizações, não entregaram nem 10 e prometeram as reformas da Previdência, administrativa e tributária. Pelo menos estas, mas o mercado queria pelo menos 5 reformas. Mas 3 eram as promessas. Ok, o Bolsonaro entregou uma, as outras 2, cadê? Não, estão andando? Estão, mas não estão. Estão, mas não estão. E aí, tem até ministro do Bolsonaro que é contra, o próprio Bolsonaro não quer a reforma administrativa em ano eleitoral. Enfim, tá um problema, mas o mercado está empurrando o Bolsonaro. Ou seja, agora ele vai ter uma verba de 60 bilhões em 2022, se isso for aprovado no segundo turno. Eu vou te dar um spoiler, muito provavelmente será. Se for aprovado no Senado, eu vou te dar outro spoiler, tem uma chance muito grande de ser. E com esses 60 bilhões ele vai empurrar todas as reformas que ele puder, todas as privatizações que ele puder, enfim, toda a destruição do Estado brasileiro, destruição do Brasil, ele vai empurrar comprando muitos votos, porque aí ele vai ter 60 bilhões para comprar voto. E aí esses deputados corruptos, que estão vendendo agora o voto por 15 milhões, o que eles fazem? Eles pegam esses 15 milhões e eles vão lá na área dele, vamos supor um deputado do estado de São Paulo. Aí o cara fala, pô, a minha zona eleitoral aqui, onde eu tenho mais votos, é a cidade tal. Vamos supor uma cidade americana, só dar uma cidade qualquer. É americana. Ele vai lá, ele inaugura um monte de coisa americana, aí depois ele vai, onde é o reduto eleitoral que eu gostaria de ter, mas eu não consigo? Vamos supor uma cidade ali perto. Pô, vou ali para Campinas. Aí ele vai, inaugura não sei o que em Campinas, começa a aparecer ali, aí ele pega mais parte desses 15 milhões, empenha para um hospital, para alguma coisa em outra cidade. Aí quando vê esse deputado, a chance dele se reeleger é muito maior, porque menos de um ano antes da eleição, ele tá aparecendo em uma cidade, em outra, tá inaugurando coisa, tá falando, tá vendo, eu consegui a verba aqui. Aí a chance dele se reeleger é maior. A PEC sendo aprovada e o Arthur Lira e o Bolsonaro tendo 60 bilhões para roubar, a promessa do governo é o quê? Que nas próximas votações, esse deputado que agora ganhou 15 milhões, ele vai ganhar mais 20, 30, 40, 50. Como eu falei, são 194 milhões por deputado, mas não é um pagamento feito assim. Não, é feito de um pouquinho, 15 agora, sendo aprovado mais 15 na próxima votação, ou seja, é condicionado a cada voto a favor do governo. Então, os deputados estão se vendendo. É por isso que 10 deputados do PSB se venderam, é por isso que 15 deputados do PDT se venderam, ou seja, o PDT do Ciro Gomes, com a anuência, o Ciro Gomes sabia, se vendeu por 225 milhões de reais, se confirmado que foi 15 milhões para deputado. Mas eu vou te falar uma coisa, 15 milhões era para cada deputado do Centrão, os da oposição devem ter ganho mais. Alguma coisa a mais, porque para eles traírem da maneira que foi, provavelmente foi por mais do que isso. Claro, a justificativa do PDT de que, olha, é porque vamos colocar o Fundef, muitos dos precatórios que serão dado o calote são do Fundef, vamos colocar o Fundef na frente, essa justificativa é para palhaço, eles acham que o povo brasileiro é tonto, é isso. O Ciro Gomes mentiu falando que foi pego de surpresa, mentiu, e aí o que aconteceu?
foi desmentido por deputados do PDT que falaram tanto o Ciro sabia, como o presidente do partido sabia, como o irmão do Ciro sabia. E aí depois, no dia inteiro de ontem e o dia inteiro de hoje, o que os deputados do PDT falaram? Ninguém vai mudar o voto. Quem votou a favor não vai votar contra, não vai mudar de voto. E o Ciro Gomes não fez nenhuma articulação com os deputados para que eles mudassem o voto. Nenhuma. Inclusive eles ficaram surpresos e irritados porque o Ciro Gomes podia ter falado antes. O Ciro Gomes, no dia da votação, ele ficou 7 horas sem publicar nada nas redes sociais dele. Ontem ele publicou de manhã e depois sumiu. Até hoje não publicou nada. Aí, no dia da votação, ele podia ter publicado, sou contra a PEC, não é para votar, o PDT é contra, tudo mais, e pressionar. Mas não, os deputados se sentiram tão à vontade que eles falaram, vamos votar todos a favor, vamos nos vender ao governo Bolsonaro. Porque é isso, o governo Bolsonaro gastou 1 bilhão e 200 milhões de reais em menos de uma semana, sendo 900 milhões em 2 dias, para comprar voto. E aí parece até uma coisa legal, nossa, eles estão pegando essa emenda e investindo. Não, a gente sabe que boa parte dessas emendas, como eu dei agora o exemplo do tratoraço, boa parte dessas emendas vai para roubar, é dinheiro público roubado. Ainda mais deputado do Centrão, ou alguns deputados até que falam que são de esquerda e são de direita. Se o cara mente e trai a própria população, o próprio eleitor dele, imagina o que esse cara não faz com dinheiro público. Então muitos desses deputados, não sabemos quais, isso tem que ser investigado, pega esse dinheiro e fala, ele é amigo do prefeito, fala, vou investir aqui 1 milhão numa escola. Não investiu 1 milhão porcaria nenhuma, investiu 100.900 roubaram. Vou investir 1 milhão aqui não sei o que, quando vê o dinheiro some. Vamos comprar aqui ambulâncias. Quando vê o cara gasta 10 milhões para comprar ambulância, comprou 2 ambulâncias, superfaturou tudo. Como fizeram lá com os tratores dos senadores bolsonaristas, que estavam superfaturando o trator, superfaturando, teve ponto que pagaram e não foi feita, enfim, exatamente isso. Ou seja, boa parte desses 1 bilhão e 200 milhões serão roubados por esses deputados. É o maior esquema de compra de votos da história. Por quê? Porque é a primeira vez que temos um esquema de compra de votos que é assim, olha, eu te pago agora a tal parte, mas isso vai liberar verba para o ano que vem para eu comprar mais votos seus. E aí você ganha 15 milhões agora, mas em pleno ano eleitoral você vai ganhar mais 20, 30, 40, 50, 60, 100 milhões. Aí o deputado fala, claro, imagina, em véspera de campanha ele tem dinheiro para roubar, para ele investir na campanha para se reeleger, e ainda, parte do dinheiro que ele está roubando, ele usa para falar que não foi roubado, para inaugurar coisa, para fazer demagogia, ou seja, populismo puro, em pleno ano eleitoral. É claro que muitos deputados acabam se vendendo. No caso, a surpresa foi que 70% de um partido que se dizia de esquerda, que foi fundado pelo Brizola, se vendeu. E foi a venda decisiva, porque a PEC passou por 4 votos. Então, agora o governo Bolsonaro está mapeando quem não se vendeu para comprar esses que não se venderam e já sabe que vai manter o voto dos que se venderam, e a pressão das redes sociais deveria ser grande. Eu vou te dar um outro exemplo, tem um outro presidenciável, lixo humano. Pensa num cara que é um lixo, se chama Eduardo Leite. O Eduardo Leite tem 10 deputados do PSDB que apoiaram, que já declararam publicamente que apoiam o Eduardo Leite como presidenciável. Os 10 votaram sim. Para você ter ideia, o Dória, eu não gosto do Dória, eu já xinguei o Dória aqui de tudo que é nome, quem acompanha o canal já sabe. Os deputados que apoiaram o Dória, os deputados do PSDB de São Paulo, todos votaram não. O Dória pode falar, eu hoje sou oposição ao Bolsonaro, ele é o Bolsodória, ele é aquele lixo que a gente sabe que é, mas os deputados do Dória não votaram com o Bolsonaro. Os deputados do Eduardo Leite, todos votaram com o Bolsonaro. Todos se venderam por 15 milhões cada, ou sabe sei lá quanto cada, fora as outras votações em que eles vão ganhar ainda mais, ou seja, tudo bandido. Aí você acha que o Eduardo Leite é oposição ao Bolsonaro? Claro que não é. É só para que você tenha ideia, pra gente ver na política quem é quem. Aí você vê os partidos como o PT, o PCdoB, o PSOL, que não se venderam ao bolsonarismo, não aceitam 15 milhões agora, mas sabe sei lá quantos milhões depois. E o Arthur Lira, eu lembro no dia da votação, ele se reuniu com o pessoal do PT, tentou, não sei se chegou a oferecer, se ficou com medo de oferecer porque seria denunciado, mas ele tentou. E o PT não se vendeu, o PSOL não se vendeu, o PCdoB não se vendeu, o Ciro Gomes se vendeu, o PDT se vendeu, são vendidos. Entregaram o Brasil nas mãos do Bolsonaro com um cheque em branco. Agora o Bolsonaro tem 60 bilhões para roubar e para comprar voto em pleno ano eleitoral. Boa parte desse dinheiro, saiba, vai para o gabinete do ódio para disseminar fake news contra mim, contra você, que se você é de esquerda, porque as fake news elas atingem a todos nós, contra o Lula e contra quem quer que seja adversário do Bolsonaro, inclusive contra esses próprios bandidos que se venderam. Só para você ter ideia como é o Brasil. Vou mostrar aqui o nosso carro de som.
lá no Rio Grande do Sul. Bolsonaro não, pelo culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Plantão Brasil, aqui faz oposição a esse desgoverno todos os dias. Seja membro do canal e apoie essas ações. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é trocado Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro. Tá aqui um trecho, foi lá em Torres, Rio Grande do Sul. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, deixa as minhas outras redes sociais e vamos continuar indo pra cima desses malditos e denunciando os crimes desse desgoverno. A maior compra de votos da história aconteceu nessa semana e continuará acontecendo nos próximos meses se a gente não denunciar. Falou!